Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula de matemática, medida de tempo, um estudo sobre as horas em relógios analógicos e digitais. Está no livro de matemática, na página 39 a 45. Vocês já devem ter visto esses relógios, não é? Nós temos dois tipos de relógio. O relógio analógico, também conhecido como relógio de ponteiros, e o relógio digital, que é o relógio que marca a hora com números no seu visor. Vamos relembrar um pouquinho. Um dia é composto por 24 horas, é isso? Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. No relógio digital, as horas são marcadas no visor com os números que vão de 0 horas, às 23 horas. E no relógio analógico estão presentes os números de 1 a 12, que é o relógio de ponteiro. Vamos entender um pouco como ver as horas no relógio analógico? Assista o vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo, horas, minutos e segundos. À medida que o ser humano foi evoluindo, ele sentiu a necessidade de medir o tempo, de contar as horas, o espaço de tempo entre uma coisa e outra. Por quê? Para organizar melhor as suas tarefas, para controlar a colheita, o plantio. E nos dias atuais, nós já não vivemos mais sem contar as horas, os minutos e até mesmo os segundos são fundamentais. Numa corrida, por exemplo, os segundos são essenciais para determinar quem venceu. Quando nós marcamos um compromisso, muitas vezes é marcado com minutos exatos. Para a gente poder chegar no horário certo na escola, o relógio e a marcação do tempo é fundamental. Mas como que isso era feito antes? Não tinha o relógio ainda. Essa hora que a gente vê marcada no celular, direitinho, não existia. Como é que o ser humano marcava o tempo antes? Bom, o homem olhava a posição do sol. Então ele via quando o sol nascia, aonde ele estava posicionado, quando ele se punha, para contar e organizar o tempo dele. Foi assim, observando o dia e a noite, que surgiram as primeiras criações de medidas de tempo. Assim surgiu o relógio do sol, o próprio nome já diz, ele é medido pela posição do sol. Então ele só funciona de dia, à noite não tinha como marcar o tempo. Assim, à medida que o sol ia se movendo e fazendo sombra numa varetinha que ficava presa no chão, eles conseguiam medir em que hora, em que momento do dia estavam. O relógio de água, que era usado para medir o tempo à noite, e o relógio de areia ou ampulheta, que nós conhecemos, muitos de vocês já viram, às vezes até em algum museu ou tem algum conhecido até que tem. Esse relógio ele funciona como um cronômetro, né? Ele marca um tempo determinado de acordo com a areia que tem e com a velocidade que ela cai. Atualmente, nós temos maneiras mais tecnológicas de marcar o tempo, né? A tecnologia nos ajudou a melhorar a marcação desse tempo. Então, hoje, nós conseguimos fracionar o tempo bem pequenininho e a gente consegue contar até os segundos. Olha aí nessas imagens o relógio digital, que é o que vocês mais conhecem, porque é nesse formato aí que aparece a hora no celular, no notebook, né? No carro. E também tem o relógio de ponteiro, que muitos de vocês ainda não sabem ver a hora nele. Nós vamos ver agora dois relógios, um marcando hora inteira e outro marcando hora e meia. Como assim? Primeiro,
Uma hora tem 60 minutos. E o ponteiro que marca os minutos é esse grandão aí. O ponteiro que marca a hora é o menorzinho. 1 minuto tem 60 segundos. Em alguns relógios, tem o ponteiro dos segundos, que no caso tem aí nessa imagem um bem fininho. Esse é o ponteiro que marca os segundos, mas nem todo relógio de ponteiro tem ele. Então vamos analisar as 2 horas que nós temos marcadas aí. No primeiro relógio está marcando meio-dia. O ponteiro pequeno da hora está apontado para o 12 e o ponteiro grande dos minutos também está apontado para o 12. O ponteiro dos minutos marca 60 minutos ou 1 hora inteira quando ele dá uma volta completa. Ele sai do 12, dá a volta e volta nele de novo. O ponteiro da hora, enquanto o ponteiro do minuto faz toda essa volta, o ponteiro da hora, que é o pequeno, muda de um número para o outro. Quantas horas tem o nosso dia? Nós sabemos que o dia tem 24 horas, mas no relógio só tem 12 números. É porque, para dar um dia completo, o relógio tem que dar 2 voltas, certo? No segundo relógio, nós estamos marcando aí 8 horas e meia. A gente fala meia, por quê? Viu que o ponteiro grande está no número 6, que é a metade do caminho, a metade de 12. Então, nós falamos 8 horas, porque o ponteiro pequeno está no 8, e meia, ou 8 horas e 30 minutos. Vamos aprender melhor como é que a gente olha a hora nesses relógios. Então, vamos lá. Aqui eu fiz para vocês de uma maneira mais fácil para vocês contarem os minutos. Então, olha os números que tem dentro. Vai do 1 até o 12. A gente conta da 1 hora da madrugada, por exemplo, até meio-dia. Foi metade do dia. E depois da 1 hora da tarde, ou 13 horas, até meia-noite, ou 24 horas. Foi a segunda parte do dia. Assim, nós completamos um dia inteiro. O ponteiro pequeno, lembra que ele marca hora. E o ponteiro grande marca minutos. Só que os relógios não têm essa marcação dos minutos. Eu coloquei aqui para a gente aprender. Então, vamos lá. No número 1, nós temos 5 minutos. Tá vendo que tem uns risquinhos pequenininhos que estão contando os minutos? No número 2, 10 minutos. No número 3, 15. No 4, 20. No 5, 25. No 6, 30. 7, 35 minutos. No 8, 40 minutos. No 9, 45. No 10, 50, no 11, 55 e no 12, 60 minutos. E aí completou uma volta, 60 minutos, que é 1 hora inteira. Nesse relógio está marcando 3 horas, viu que ele já saiu do 3, porque ele está andando para chegar no 4. 3 horas e quantos minutos? Onde o ponteiro grande está apontando? Está apontando para o 8. Isso significa que são 3 horas e 40 minutos, certo? Vocês têm que pensar que sempre de um número para o outro tem 5 minutos. E assim fica fácil da gente conseguir olhar a hora nos relógios de ponteiro. Agora, eu quero que vocês observem esses relógios aqui e falem para mim qual hora está marcada em cada um deles. Vamos lá, vocês vão ter um tempo para isso. Depois que vocês descobrirem, anotem no caderno. Bom, gente, agora vamos passar para a nossa atividade no livro. Depois que a gente viu aí a explicação no vídeo, ficou mais fácil da gente entender um pouco sobre horas, né? Passando do meio-dia, a gente começa a contar as horas. Pode ser 1 hora da tarde ou a gente pode contar
como 13 horas. Depois de 12 vem o número 13. Então, 1 hora da tarde é igual a 13 horas. E assim por diante. 2 horas, 14. 3 horas é 15 horas e assim por diante. Na página 39 do livro de matemática, nós temos aí a nossa atividade. Aqui no vídeo está bem pequenininho, mas você pode acompanhar aí no seu livro, ok? E aí nós temos o seguinte, na página 39. Você sabia que uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos? Em alguns casos, a partida pode até ter acréscimo. Do primeiro tempo para o segundo, há um intervalo para os jogadores descansarem, o qual não pode ultrapassar de 15 minutos. Pedro e seu pai estão assistindo ao jogo de futebol dos seus times pela televisão. O jogo começou às 16 horas. Vamos dar uma pausa aí. 16 horas. Se eu sei que o meio-dia é 12, aí 1 hora é 13, 2 horas 14, 3 horas 15, então 4 horas da tarde são 16 horas. Então o jogo iniciou às 16 horas. Já se passaram os 45 minutos do primeiro tempo e agora a partida está no intervalo dos 15 minutos. E aí nós temos a página 40. Na página 40, nós temos uma pergunta. Inicie a página com a pergunta. Sabendo que não houve acréscimo nos 2 tempos do jogo, responda. A que horas terminou o primeiro tempo? A gente viu que o primeiro tempo começou às 16 horas. Se o primeiro tempo dura 45 minutos, a que horas terminou o primeiro tempo? Então, vocês vão responder aí na primeira pergunta na página 40. Próxima pergunta. A que horas começou o segundo tempo? Ora, lá no enunciado da página 39, dizia que o primeiro tempo durava 45 minutos, tinha um intervalo de 15 minutos para começar a outra partida, o outro tempo do jogo. Então, começou 16 horas, terminou com 45 minutos depois, mais 15 minutos de intervalo e começou o segundo tempo. Então, que horário começou o segundo tempo? Vocês vão marcar aí na segunda questão. Próxima pergunta. A que horas terminou o segundo tempo? Na primeira pergunta anterior, que horas começou o segundo tempo? O segundo tempo dura quanto tempo, gente? 45 minutos. Então, que horas terminou o segundo tempo? Próxima pergunta. Qual a duração de uma partida de futebol sem o intervalo e sem os acréscimos? Se uma partida é 45 minutos, uma partida não, desculpem. Se um tempo é de 45 minutos, 2 tempos vai ser 45 mais 45. E dá quantos minutos no total? Façam a conta e respondam aí. Aí vocês estão vendo um menino sentado, né, na mesa e aí tá escrito: após o jogo, Pedro foi tomar banho e jantar. Ele terminou de jantar às 18 horas e 30 minutos. 18 horas são 6 horas da noite, gente. 6h30, 6h30. E foi fazer as tarefas de casa. Sabendo que Pedro demorou 2 horas para terminar a tarefa de casa, que horário estava marcando no relógio quando ele terminou? Ele começou 18 horas e 30 minutos, 6h30. Passou 2 horas fazendo a atividade. Então, que hora ele terminou essa atividade? Escrevam aí na questão. Depois de terminar a tarefa, Pedro foi organizar a mochila com os livros que deveria levar no dia seguinte para a escola. Em seguida, foi escovar os dentes e logo após ele olhou o horário no relógio
e estava marcando 20 horas e 55 minutos. Quanto tempo Pedro levou para organizar a mochila e escovar os dentes? Vocês vão precisar saber que hora ele terminou a atividade, que a questão anterior diz a hora que ele terminou. Quando ele terminou, ele saiu para escovar os dentes e arrumar a mochila, e quando olhou no relógio, já era 20 horas e 55 minutos. Então, quer dizer que ele passou quanto tempo arrumando a mochila e escovando os dentes? Escrevam aí, nessa última questão da página 40. Logo abaixo está escrito: as atividades que você acabou de responder envolvem medidas de tempo, utilizando-se horas e minutos. Nesse momento, vamos ver atividades que explorem essas medidas no início, na duração e no término das situações ligadas ao nosso cotidiano. E aí vamos para a página 40. Na página 40 está escrito: vamos explorar? É comum estarmos preocupados com o horário em que começam, a duração e o horário que termina as atividades que realizamos em nosso dia a dia. Veja alguns exemplos. Aí tem: nossos amigos querem saber os horários que você faz determinadas atividades no dia a dia. Responda às perguntas realizadas por eles. E aí nós temos a primeira menina que está perguntando: a que horas começa a sua aula? A gente sabe que nós estamos no ensino remoto agora, um ensino online. Mas quando a gente estava na escola, qual era o horário da nossa aula? Qual o horário que vocês entravam na escola? Escrevam aí. E aí o menino pergunta: e a que horas termina a sua aula? Que horas terminava a sua aula quando você estava na escola? Escreva aí embaixo. Aí nós temos Cauê. Cauê pergunta: você passa quanto tempo na escola? Gente, geralmente a gente começava às 7h30, terminava às 11h45, quando é no horário da manhã, não é isso? À tarde nós começávamos a aula de 13 horas até às 17h15. Então, quanto tempo a gente passava na escola? Escreva aí. Qual o horário em que você faz sua tarefa de casa? Aí cada um vai escrever, né? O horário que você faz sua tarefa de casa. Nós nos preocupamos com os horários para organizar nossa rotina e realizarmos certas atividades. Por isso, sempre estamos olhando a hora nos relógios. Existem relógios digitais e analógicos. Veja os exemplos abaixo. E aí vocês têm o relógio número 1, marcando 15 horas e 2 minutos. O relógio 2, marcando 6 horas e 14 minutos. Não é 15 ainda, é 14. O relógio 3, nós temos 15 horas e 30 minutos. Nós temos o relógio 4, marcando 4 horas e 43 minutos. O relógio 5 marca 10 horas e 8 minutos. E o relógio 6 marcando 5 horas. E logo abaixo nós temos umas perguntas. Quais dos relógios acima são digitais? Aí você vai olhar. O relógio 1, na página 41. O relógio 1 é digital? Se for, você vai colocar aí na resposta. Relógio 1. Tem mais algum digital aí? Aí você vai olhar e vai escrever. Quais são os relógios digitais? Próxima pergunta. Quais dos relógios são analógicos? Lembrem que o relógio analógico é o relógio de ponteiro. Então, quais desses relógios são relógios de ponteiro? São relógios analógicos. Aí você vai escrever. O relógio 1 é analógico? O 2, o 3, 4, 5 ou 6? Quais são os relógios analógicos? Escrevam aí. Próxima pergunta.
Qual dos relógios acima está marcando 5 horas? Aí você vai olhar lá no relógio e vai dizer. Os relógios digitais não possuem ponteiros e os analógicos possuem. Observem o relógio analógico abaixo. E aí nós temos um relógio, né? E ele está nos mostrando qual a função de cada ponteiro. O ponteiro maior, o ponteiro menor é o que indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos, o ponteiro mais fininho indica os segundos. Vamos olhar direitinho esse relógio. O ponteiro menor está apontado para o 10. Já passou do 10, mas ainda continua no ciclo do número 10. Não chegou no 11 ainda. Então, ainda são 10 horas. O ponteiro maior está apontando para o 2. Será 10 horas e 2 minutos? Acho que não. Os números no relógio são apenas para indicar as horas exatas. Lembrem que cada número desse aí representa 5 minutos. Então, são 10 horas, 10 minutos. E olhem o ponteiro dos segundos, está apontado lá para o 6. Quando ele aponta para o 6, significa que se passaram 30 minutos ou 30 segundos. Se é o relógio de ponteiro, então são 30 segundos. Primeira pergunta. Qual horário, em horas e minutos, está marcado o relógio acima? Vocês vão olhar que horas e quantos minutos está marcado esse relógio. Próxima pergunta. Quantos segundos está marcando o relógio? Olha aí o ponteiro dos segundos. Quantos segundos ele está marcando? Próxima pergunta. Qual horário em horas, minutos e segundos está marcado o relógio acima? E aí vocês vão escrever. São quantas horas, quantos minutos e quantos segundos? Escrevam aí. Página 43. Na página 43, nós temos o seguinte. Quando olhamos o horário no relógio, costumamos falar o horário em horas e minutos, isto é, olhamos apenas para os ponteiros das horas e dos minutos. Letícia foi para a casa de Mariana para estudarem juntas para a prova de matemática. Veja o horário em que Letícia chegou no relógio abaixo. Então, vocês olhem aí o relógio. Está marcando 9 horas. Então, quer dizer que Letícia chegou na casa de Mariana 9 horas da manhã. Sabendo que Letícia e Mariana passaram 2 horas e 30 minutos estudando, respondam. Qual o horário em que elas pararam de estudar? Elas começaram a estudar 9 horas. Passaram 2 horas estudando. 2 horas e 30 minutos. Então, que horas elas pararam? Escrevam aí nessa pergunta. A mãe de Letícia vem buscá-la às 13 horas. Quanto tempo ela ainda tem para ficar com Mariana? Vocês vão ter que saber que horas elas terminaram e quanto tempo ainda falta para chegar às 13 horas, ou seja, para chegar a 1 hora da tarde. Nossos amigos combinaram de assistir um filme na casa de Pedro. O filme tem duração de 1 hora e 45 minutos. Observe no relógio abaixo o horário em que eles começaram a assistir. E aí vocês estão vendo que no relógio está marcando 14 horas e 45 minutos. 2 horas e 45 minutos. Então, eles começaram a assistir o filme 2 horas da tarde, 2h45. A que hora nossos amiguinhos começaram a assistir o filme? Aí você vai escrever aí nessa primeira pergunta. A hora que está marcando lá no relógio. Próxima pergunta. A que horas o filme terminou? O filme
lá em cima dizia que o filme durou 1 hora e 45 minutos. Se ele começou 2 horas e 45, que horas ele terminou? Vamos para a página 44. Cauê vai para a casa de sua avó todo final de semana. Da sua casa até a casa de sua avó, de carro, a mãe dele gasta 1 hora e 20 minutos. Em um certo final de semana, Cauê e sua mãe saíram de casa às 6 horas e 28 minutos. Vejam aí, Cauê e a mãe no carro, né? Vocês estão vendo. Logo abaixo está perguntando: a que horas eles chegaram na casa da avó de Cauê? Eles saíram de casa que horas? Está dizendo lá em cima. Saíram 6 horas e 28 minutos. Só que eles passaram quantas horas dirigindo, viajando? 1 hora e 20 minutos. Então, que horas eles chegaram lá, na casa da avó de Cauê? Escrevam aí embaixo. Quanto tempo de ida e vinda Cauê e sua mãe passaram na estrada durante todo o final de semana? Para ir, eles levaram 1 hora e 20. Para voltar, mais 1 hora e 20. Juntando esses dois tempos, quanto tempo eles passaram viajando? Escrevam aí na segunda pergunta. Logo abaixo nós temos: Letícia e Mariana foram andar de bicicleta na praça circular, perto da casa de Letícia. Para dar uma volta completa na praça, Mariana gasta 2 minutos e Letícia gasta 3 minutos. Página 45. Primeira pergunta. Quanto tempo Letícia gasta para dar uma volta na praça? Para dar 4 voltas na praça. Para dar uma volta, ela gasta 3 minutos. Se ela quer dar 4 voltas na praça, quanto tempo ela vai gastar? Lembrem que é uma multiplicação. 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá quanto? Escrevam aí nessa primeira pergunta. Próxima pergunta. Mariana deu 8 voltas na praça. Quanto tempo ela gastou? Mariana gastou 2 minutos para dar uma volta só. Se ela for dar 8 voltas, quantos minutos ela vai gastar? Lembrem que também é uma multiplicação. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8. Dá o mesmo resultado. E a próxima pergunta. Sabendo que Letícia e Mariana chegaram na praça às 9 horas e 15 minutos e passaram 35 minutos andando de bicicleta, a que horas elas voltaram para casa? Vejam que elas chegaram 9 horas e 15 minutos. Se nós acrescentarmos 35 minutos a esses 15 minutos que elas chegaram, que horas elas saíram dessa praça? Prestem bem atenção, resolva a atividade. Se tiverem dúvida, voltem o vídeo e boa atividade a todos.